Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi e hoje eu trago uma lista com 7 ótimos filmes de terror com uma pegada sobrenatural. É dia de ver coisa ruim, de ver fantasma, de ver espectro, de coisa que é, mas não é, e que quando bate aquele ventinho na janela, tu olha pra cortina e já fica achando que é espírito. Os filmes da lista de hoje são relativamente recentes, e quando eu digo relativamente, eu quero dizer que foram lançados de 2020 pra cá. Além disso, eu tentei procurar alguns filmes que não são tão famosos assim, na esperança de conseguir recomendar coisa nova pra vocês. Claro que vai ter um ou outro que com certeza tu já viu, mas a maioria eu tentei buscar um pouquinho diferente. E como muitos de vocês já sabem, tanto eu quanto o Pablo aqui do canal já passamos por algumas experiências sobrenaturais. Inclusive, esse foi um dos motivos da gente ter criado o Capivara Zumbi, indicando filmes e séries de terror. E hoje, em algum momento mais assim da metade pro final do vídeo, eu vou mostrar uma prova de um fenômeno sobrenatural que eu e o Pablo presenciamos um tempo atrás, e que por sorte a gente conseguiu registrar. Tinha um monte de gente, então, pra não dizer que é besteira, né, que é uma coisa que a gente inventou, tinha várias pessoas lá também pra comprovar. Então fica com a gente até o final do vídeo pra conferir. Bora pra lista depois da vinheta. Objetos Obscuros é um filme de terror irlandês, lançado em 2024, e que conseguiu agradar um público muito grande mesmo sem ser um blockbuster. A história começa com Dani, que é brutalmente assassinada em uma casa isolada que ela e o marido Ted estavam reformando. Um ano depois, a sua irmã gêmea Darcy, cega e com habilidades mediúnicas, decide investigar o que realmente aconteceu ali, usando artefatos supostamente amaldiçoados da sua coleção para desvendar o mistério por trás da morte da irmã. O que chama atenção em Objetos Obscuros é como ele mistura elementos sobrenaturais com investigação e mistério, em vez de se apoiar apenas em sustos baratos. A presença de objetos estranhos, como um boneco de madeira inquietante, por exemplo, funciona como um motor de suspense, criando uma atmosfera de tensão constante e estranheza que prende o espectador, mesmo nos momentos mais silenciosos. E eu tenho que elogiar aqui essa abordagem mais progressiva e atmosférica do terror, que vai se revelando aos poucos ao longo do filme. Além disso, a recepção crítica foi no geral muito positiva, com 96% de aprovação no Rotten Tomatoes em suas semanas iniciais, sendo comparado com alguns dos melhores filmes de horror independente dos últimos anos, por causa da sua construção cuidadosa do medo e aquele clima mais inquietante. Porém, na minha humilde opinião, há sim alguns pontos da história que são um pouco previsíveis ou menos impactantes do que poderia, principalmente se tu for um fã de longa data de filmes de terror e já tiver uma bagagem ampla assistindo produções desse gênero. Objetos Obscuros não é aquele terror sanguinolento ou cheio de ação. Ele aposta em uma experiência mais cerebral e atmosférica, com foco em mistério, medo do desconhecido e interpretações ligadas a objetos e crenças ocultas. Por causa disso, ele pode funcionar melhor para quem gosta de filmes que constroem medo aos poucos e te fazem pensar sobre o que está acontecendo em vez de explodir com sustos constantes toda hora. No geral, vale a pena assistir, especialmente se tu é fã de terror sobrenatural que foge do óbvio e prefere suspense à base de atmosferas inquietantes e enigmas perturbadores. Não é unanimidade absoluta e algumas pessoas podem achar certos momentos clichês, mas é uma das experiências mais interessantes e elogiadas dentro do horror recente que não foi visto necessariamente por todo mundo. Atualmente o filme está disponível no Telecine, na Apple TV e para comprar ou alugar no YouTube. The Empty Man, no Brasil, O Mensageiro do Último Dia, é um filme gravado nos Estados Unidos e lançado em 2020, que foi baseado em uma graphic novel de mesmo nome. O enredo começa com uma lenda urbana macabra. Jovens de uma pequena cidade desaparecem sem explicação após invocar uma entidade conhecida como The Empty Man, ou o Homem Vazio. Isso leva James La Sombra, um ex-policial com traumas pessoais, a investigar o caso quando uma amiga de sua vizinha some. Descobrindo muito mais que simples desaparecimentos, ele acaba encontrando uma seita perigosa e uma presença sobrenatural. O filme é famoso por sua abordagem lenta e ritmada, que foge dos padrões de terror hollywoodiano de sustos fáceis e ritmo acelerado. A narrativa se desenrola como um mistério investigativo, misturando horror com elementos de cultos, folclore urbano e medo desconhecido. A estética visual e o som são usados para criar uma sensação de ansiedade e inquietação. Quando lançado, The Empty Man recebeu críticas mistas e foi um fracasso de bilheteria, em parte porque foi mal promovido e também foi mal compreendido pelo público na época. No entanto, com o tempo, o filme passou a ser reavaliado pelas pessoas e ganhou status de cult, com muitos fãs e críticos apontando que é um dos títulos mais originais de terror sobrenatural dos últimos anos, e que vai além do comum e desafia o espectador a pensar sobre medo, crença e realidade. Isso também significa que o filme não é para todos.
o ritmo longo, né, ali o filme tem quase 2 horas e meia de duração, a construção mais lenta, a mistura de investigação com horror abstrato, enfim, tudo isso pode acabar frustrando quem busca narrativas mais diretas, mas se tu curte um terror que cresce com atmosfera, mistérios e ideias Lovecraftianas, este filme é um ótimo candidato para tu assistir. No geral, vale a pena experimentar, especialmente para quem tá cansado de fórmulas prontas e quer algo que desafie as expectativas, mesmo que algumas partes sejam confusas ou o final fique aberto a interpretações. No dia que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Disney+. Agora é aquele momento que tu deixa o teu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e deixa um comentário aí também, coloca aí qual filme de terror sobrenatural que tu curte mais. Aproveita e segue Capivara Zumbi nas redes vizinhas que lá a gente tem conteúdo pocket aí pra quem tem mais pressa, sempre com dicas novas de filmes e séries pra vocês. Eu, o Pablo, o editor, a equipe inteira do Capivara Zumbi agradece demais. Bora agora pro resto da lista. Diabolic, que não tem tradução oficial no Brasil, mas seria algo como diabólico, é uma produção australiana de 2025 que mistura mistério e horror sobrenatural. O filme tem chamado a atenção em festivais pelo uso inteligente de elementos religiosos e folclóricos para construir tensão. A narrativa gira em torno de Elise, uma jovem que sofre com episódios de apagões e comportamento autodestrutivo após deixar uma seita religiosa rígida. Em busca de uma cura, ela concorda em participar de uma cerimônia de cura ritualística num assentamento remoto, mas o que era para ajudar abre caminho para forças muito mais sombrias e vingativas que não podem ser facilmente controladas. Combinando misticismo religioso com horror visceral e presença sobrenatural ameaçadora, o filme até ganhou o prêmio de melhor filme australiano no Monster Fest 2025, o que indica que mesmo sendo um projeto menor em escala, ele respira confiança artística e impacto temático. A experiência de assistir ao filme costuma ser marcada por tensão e clima pesado, muito construído por meio de rituais obscuros, sombras, sons inquietantes e visões aterradoras. Dito isso, Diabolic não é um filme perfeito, o ritmo pode parecer arrastado no começo e um tanto previsível dependendo das situações. E a história por vezes peca em não desenvolver certos elementos com a profundidade que merecia. Ainda assim, mesmo com essas críticas, eu reconheço que é uma obra que vale muito a pena conferir, principalmente porque o filme é curto para os padrões de hoje, tem só 1 hora e meia de duração. No dia em que eu gravo este vídeo, o filme não tá nos streamings brasileiros, então pega o teu tapa-olho, teu navio e teu papagaio e boa sorte nos mares torrentosos da internet. Undertone, lançado em 2025, é um filme canadense de terror sobrenatural que vem sendo comentado como um dos lançamentos mais aterradores dos últimos tempos. No centro da história está Eve, uma apresentadora de podcast voltada ao oculto e ao paranormal, que retorna para casa da mãe doente para cuidar dela. Pouco depois, ela começa a receber gravações de áudio perturbadoras de um casal que viveu experiências inexplicáveis e aterrorizantes em sua própria casa. E essas gravações começam a espelhar a vida dela de forma desconcertante, bagunçando ali a sua sanidade. Esse é um dos filmes de terror orientado por som, ou seja, a construção da atmosfera é muito baseada nos ruídos, silêncios e no uso inteligente de áudio, muito mais até do que em imagens grotescas ou monstros visíveis. A maneira como as gravações misteriosas, os ruídos indistintos e mesmo a própria respiração da mulher são manipulados cria um senso de ansiedade constante e uma presença invisível que muitos espectadores acham mais inquietante do que os sustos tradicionais. Agora, se tu espera ação frenética, monstros na cara ou uma narrativa clara com resolução definida, talvez ache o ritmo meio lento aqui desse filme, porque ele aposta mais no desconhecido e no medo sugerido do que no explícito. Ainda assim, se tu curte terror que vai jogando com a mente e com a sensação de que algo tá sempre à espreita, este aqui definitivamente merece ser conferido, sendo mais um que também é curto, com cerca de 1 hora e meia de duração. Infelizmente, também é outro que não tá nos streamings. Galera, apenas lembrando vocês que aqui no Capivara Zumbi a gente tem listas de filmes de vários tipos, que abrangem desde o suspense até o terror, passando por ficção científica e outros gêneros também. Eu vou deixar no card aqui em cima e nas telas finais o link para um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, com recomendações incríveis de filmes de terror que tu não pode perder de jeito nenhum, beleza? Aproveitem que eu tô gente boa hoje, tô facilitando a vida de vocês com essa dica aí. Assistam lá depois que o vídeo de hoje acabar. Cuidado com Quem Chama, cujo nome original é Host, é um filme lançado em 2020 do gênero de terror sobrenatural, ambientado durante o isolamento social na época da pandemia da Covid-19. A trama acompanha um grupo de 6 amigas que estão em uma chamada de vídeo no Zoom, como muitas pessoas fizeram naquela época, né, quando elas decidem então participar de uma sessão espírita virtual guiada por um médium. O que começa com uma brincadeira ou curiosidade rapidamente se transforma em algo bem mais sombrio quando coisas inexplicáveis começam a acontecer com cada uma delas, aparentemente ligadas à presença de um espírito maligno invocado pela sessão. O grande diferencial do filme está na forma como utiliza a própria interface da chamada de vídeo como o ambiente principal do terror.
Em vez de cenas grandiosas ou efeitos especiais elaborados, o filme cria medo por meio de interferências na tela, falhas na conexão, movimentos inesperados de objetos e aparições sutis no enquadramento de webcams. Esse formato found footage moderno, ligado à experiência de videoconferência, algo que a maioria de nós já viveu, né? Torna o filme incrivelmente imediato e identificável, o que faz com que os momentos de terror sejam ainda mais eficazes. Apesar da proposta simples, o filme foi aclamado por muitos críticos e espectadores de horror por conseguir manter a atenção de forma contínua durante seus cerca de 55 minutos. Sim, o filme tem menos de 1 hora. Tudo isso sem desperdiçar tempo com subtramas necessárias ou explicações sobre o porquê dos acontecimentos. Host é um ótimo exemplo de como uma ideia forte e boa direção podem gerar medo real, mesmo com poucos recursos, e é especialmente recomendado para quem gosta de filmes que exploram o medo do desconhecido por meio de tecnologia e situações cotidianas. Atualmente o filme está na Prime Video e na Apple TV. Went Up the Hill, lançado em 2025, é um filme gravado na Nova Zelândia e na Austrália, que é sim um terror sobrenatural, mas um pouco diferente do convencional, se aproximando mais de um drama emocional com aspectos sobrenaturais. A trama acompanha Jack, um homem que retorna à Nova Zelândia para o funeral da mãe que o abandonou na infância, e acaba encontrando a viúva, Jill. O que começa como um encontro incômodo logo toma um rumo bem mais estranho quando o espírito da mãe começa a se manifestar e habitar os corpos dos dois, criando uma dinâmica inquietante e misteriosa. O filme aposta numa atmosfera lenta e emocionalmente carregada, explorando temas como luto, abandono, culpa e a impossibilidade de deixar o passado para trás. A estética visual do filme também contribui para essa sensação de estranheza. Muitos dos planos são frios, minimalistas e tem uma paleta de cores que reforça a sensação de isolamento mesmo e de desconforto, quase como se o ambiente em si fosse um personagem adicional na história. De forma geral, vale a pena assistir se tu curte terror sobrenatural que mistura histórias de fantasmas com reflexão emocional. Infelizmente, não tá nos streamings. Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei aí de uma experiência sobrenatural que o Pablo e eu passamos? Pois então, isso aconteceu em 2022, bem na época que tava rolando a Copa do Mundo. Inclusive agora a gente tá em ano de Copa também, né? E eu mesmo, bem desconfiado da seleção, continuo aí caindo no golpe de ter esperança. Fazer o quê? Quem sabe no ano mais improvável o Hexa venha. Enfim. O fato é que em 2022 estava lá o Pablo e eu num bar assistindo o Brasil e Croácia, né, nas quartas de final da Copa. Inclusive faltava só 4 minutos pra gente ganhar, mano, pelo amor de Deus. Mas enfim, né, o jogo terminou, o Brasil perdeu nos pênaltis e tava lá o Pablo e eu, né, com uma cara de tristeza. Aliás, o Pablo nem tava muito triste porque rico não fica triste assim por qualquer coisa. Rico que nem o Pablo tem dinheiro pra gastar a vida toda. O fato é que um fã do canal viu a gente lá e tirou uma foto. E depois quando ele mostrou pra gente, imediatamente a gente viu quem é que tava ali atrás. Editor, coloca aí rapidinho pra eles darem uma olhada. Talvez essa influência aí tenha sido a grande responsável pela derrota da seleção, não sei. Até porque ela tava com a camisa verde e amarela também, né? Então vai ver que foi apenas pé frio mesmo, que nem a gente. Mas o fato é que o Brasil perdeu e o encosto ficou triste que nem nós ali. Inclusive, olhem como o tempo muda a pessoa. Eu não tinha nem tatuagens e o Pablo parece até outra pessoa, literalmente. Invejosos dirão que é montagem, haters dirão que é IA, mas a verdade tá aí, escancarada, conforme o prometido. E agora sim, bora pro último filme aqui da lista. Witchboard, lançado em 2024, é um filme de terror gravado nos Estados Unidos, misturando terror sobrenatural e místico, e funciona como uma reimaginação do original Witchboard dos anos 80. A história se passa em New Orleans, nos Estados Unidos, onde a jovem Emily e o seu noivo Christian estão prestes a abrir o Café dos Sonhos, quando por acaso Emily encontra um tabuleiro pagão antigo e amaldiçoado que funciona como um portal para o mundo espiritual, e começa a despertar forças perigosas, possivelmente vingativas. À medida que Emily se envolve mais profundamente com esse objeto e seus poderes, a linha entre realidade e possessão fica cada vez mais tênue. O filme tenta equilibrar terror clássico de objeto assombrado com uma aura de ocultismo e mitologia de bruxaria, incorporando flashbacks históricos e uma atmosfera rica em folclore que lembra rituais antigos. Além de Emily e Christian, a narrativa envolve o excêntrico e sinistro Alexander Baptiste, um estudioso do oculto cuja presença acrescenta camadas de mistério ao enredo. Agora, se vale a pena assistir ou não, vai depender do tipo de experiência que tu tá procurando. Se tu curte terror sobrenatural com um toque de folclore e mitologia de bruxaria, Witchboard pode ser uma sessão divertida e bem chamativa, especialmente se tu gosta de filmes que misturam terror com momentos estranhos e um pouco de humor involuntário. Infelizmente, esse também não tá nos streamings. Galera, não esquece o like e a inscrição aí pra ajudar a gente, todo o apoio de vocês conta muito, o Pablo, eu, o editor, toda a equipe do Capivara Zumbi agradece demais o apoio de vocês. Agora eu vou deixar aqui na tela outros vídeos do canal, com recomendações de filmes e séries de terror pra vocês. Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!